Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som, André Mota, fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho para vocês, como digo em todo o programa, e filmando aqui junto com o comando do som. Se você quiser ver essa filmagem que está sendo feita aqui, basta você acessar o meu canal do YouTube, que ali você tem vários vídeos, principalmente os programas da Rádio Mundial, colocados ali há quase um ano. Agora nós estamos aqui em agosto de 2016 e todos os programas da Rádio Mundial, desde novembro, se não me engano, filmados aqui pelo André Mota, pelo Jean Lourusso, que são os operadores que você conhece, você pode acessar ali no meu canal do YouTube. Como é que você acessa? Você entra na página do YouTube, U de você, Tube de tubo, YouTube, ali você escreve Newton Schultz. Newton, escrito em português, Nilton, Schutz, Schutz. A primeira página que vai aparecer é minha página pessoal, então ali você vai ter uma fotinho ali no meu perfil em preto e branco, e ali você acessando a página, você pega todas as filmagens da rádio, vários trechos de atividades, das palestras que eu faço por aí. Você pode ali assistir o clima do estúdio aqui, de gravação, como tudo é feito, tal. Então, se você for inclusive um youtuber, te convido a se inscrever no meu canal. Sempre que a gente postar alguma coisa, você vai receber uma notificação por e-mail. Então esse programa que você está assistindo, de uma forma, pode ser até de uma forma atemporal, vai saber o ano que você está assistindo, agora agosto de 2016. Todos os temas que nós colocamos aqui no programa são temas que não possuem um tempo, vamos dizer assim. Eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, saliento, todo mundo sabe que eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose há quase 20 anos, eu coloco aqui, esse não é um programa da Eubiose, é um programa meu, onde eu expresso a minha visão pessoal. Nunca, em hipótese alguma, eu estou representando a Sociedade Brasileira de Eubiose. Com a devida autorização, eu posso aqui divulgá-la para que, se você entrar em sintonia com a minha visão, a forma como eu coloco, o lado pessoal da minha interpretação, você pode ingressar ali e beber da fonte, né? Você quer conhecer mais sobre a eubiose, que eu falei? Acesse o site oficial da sociedade, é eubiose.org.com.br. Se não me engano, ou org.br, agora eu não lembro direito. Então, se você entrar ali, você vai ver muitos textos, né? Estudos, na verdade, de seres fantásticos que estão colocados ali. Então você conhece um pouquinho esse metabolismo da Sociedade Brasileira de Eubiose, principalmente a sua iniciação, que busca a integração do ser humano em relação à nossa evolução, procurar fazer o bem, o bom e o belo. Então, terminando essa introdução, gostaria que ficasse bem claro que eu não estou representando a sociedade. Esse programa é meu, é o meu programa, e eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, trazer a minha visão desses conhecimentos fantásticos. Então, do meu lado pessoal, o que eu posso dizer para vocês? Existem algumas linhas de conhecimento, algumas formas de entrar em sintonia com isso que eu aprecio mais, porque o conhecimento, quando a gente fala a sabedoria das idades, como eu sempre falo em todos os programas, a gente está falando de um conhecimento que é aplicado em relação à evolução da humanidade, que transcende o que nós começamos a chamar de tempo. Desde que houve, né, a grande queda dos anjos aqui na matéria, onde cria um novo tipo de ser humano, essa sabedoria divina que foi projetado aqui, ela passa a ser compartilhada diretamente com a humanidade, porque nesse momento que houve a queda dos anjos, principalmente, vamos citar esses dois expoentes da queda, que foi Micael e Lúcifer, Micael representando a luz e Lúcifer, o lado mais sombrio. Foi nesta polaridade, quando eles caíram aqui, se miscigenando na humanidade, que criaram um novo tipo de ser humano. Nessa época da Lemúria, nós éramos andrógenos. Então, quando esses anjos caíram, eles criaram um novo tipo vibracional, onde o ser humano se separa em dois princípios,
ligado ao sexo masculino e feminino, mas principalmente nesta polaridade aprender a desenvolver o seu livre-arbítrio entre bem e mal. E isso até hoje, ainda isso vai perdurar por muito, mas muito tempo até que nós atinjamos o que representaria a neutralidade ou essa realidade celeste, que na teosofia nós chamamos de segundo trono. Você pode dizer a realidade dos céus, dos anjos, quando o ser humano praticamente se tornar um anjo. Veja como está distante isso, mas não tem como, isso representa a nossa evolução. Então, quando nós falamos da queda dos anjos, isso traz um conhecimento que vai ser exatamente um dos pontos do nosso programa que eu irei tratar hoje. Nós vamos falar do tarô. O que representa o tarô no seu sentido mais elevado? Novamente, quando eu cito essas linhas de conhecimento, eu gostaria de salientar que quando eu as coloco aqui no meu programa, eu procuro ver o lado mais elevado, o lado mais coletivo, os arquétipos universais ligados à nossa evolução. Nada contra quem utiliza as cartas do tarô para uma leitura pessoal, para uma elucidação, porque quando nós falamos de um arcano do tarô, não deveríamos nem falar carta, nós deveríamos falar arcano do tarô. Nós estamos falando de um instrumento divinatório antes dele ser adivinhatório. Repito, de um instrumento divinatório, que vem de divino, antes de ser adivinhatório. Então, se você entrar no arquétipo dele, de um arcano do tarô, para estudá-lo, nossa, um arcano pode dar estudo para vidas. Se você começa a entender naquele simples desenho que está expresso, agora eu utilizo esse termo, uma carta, você pode desenvolver assim um acesso, um portal às realidades divinas de uma forma fantástica. Mas nada impede, assim como isto é uma força inerente de um ser humano, você trabalhar também para um pequeno questionamento que você tenha no seu cotidiano ou na sua vida. Mas vamos tentar trabalhar esse lado mais excelso, mais bacana. Qual a origem do tarô? Por que quando nós falamos do tarô, que tarô quer dizer, em uma das suas traduções, Torá quer dizer lei, aí que vem esses termos, avatara. Quando nós falamos avatara, ava, descida, Tara, de Torá, de lei, de tarô, então são aqueles seres especiais que vêm chocar contra os padrões velhos que estão sendo vividos e experienciados pela humanidade para que seja implementado o novo. Então, tarô vem de lei. Então, ali nós temos expressos valores nesses arcanos que trazem consciências fantásticas, mas qual a origem disso? Por que eles representam esta lei? Por que eles estão associados em simples desenhos de cartas todos os mistérios que envolvem a evolução humana, tanto no seu sentido celeste e terreno? Porque a origem do tarô representa, o que eu estava falando no início do programa, a própria queda dos anjos que caíram na humanidade, hierarquias fantásticas de um futuro que está presente na atualidade, vamos dizer assim, que traz as conexões do ser humano com padrões excelsos e angélicos que, quando todos nós estivermos juntos associados a esse padrão, o planeta Terra será completamente diferenciado, estará instaurada de uma forma integral a Idade de Ouro, onde o ser humano, independente do polo da sua reencarnação, terá a sua energia, a sua consciência num esplendor fantástico. Todos nós, no amor ou no rigor, estamos indo para isso, trabalhando essa polaridade, amor e rigor. Micael, amor, rigor, Lúcifer. Então essas forças estão plenas. Mas vamos entender a origem do tarô. Quando nós falamos dos arcanos maiores do tarô, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que nós falamos de 22 consciências. Então nós temos todos os arcanos, independente do baralho, se for um baralho que siga a tradição, nós temos 22 arcanos maiores, que você vai ver, o primeiro é o mago, o segundo é a sacerdotisa, a terceira é a imperatriz. Mas da onde vem isso? Por que 22 fragmentos? Vamos lá. Como eu sempre cito no meu programa, houve um momento onde os anjos se projetaram na humanidade, mas antes disso houve uma guerra celeste.
E essa guerra celeste, conhecida na tradição como Taraka Maya, onde os anjos, essa guerra celeste, simbolizaram a guerra que houve entre Micael e Lúcifer. Micael com a função de projetar forçosamente o rebelde, que foi Lúcifer, o chefe da sua hierarquia, aqui na humanidade, para o desenvolvimento do livre-arbítrio. Mas uma das chaves é que Micael teve que descer junto. Porque se descesse só Lúcifer, só seria personificado essa face do rigor, ou o que nós chamamos de mal. Se você pegar Buda, quer ver Buda falando sobre Micael e Lúcifer? Acredito que essa frase seja dele, eu não posso comprovar, mas é fantástica. Não existe bem e mal, existe conhecimento e ignorância. Então, quando houve esta guerra celeste, dizem que se apagaram 22 estrelas do céu. E essas 22 estrelas que se projetaram aqui, já vou explicar por que o 22, representam os mistérios dessa guerra que houve, e esses fragmentos estelares, como consciência, estrela, caem aqui na Terra, instaurando um novo padrão evolutivo. Se você observar, quer ver uma coisa física, vamos dizer assim, em relação a tudo que nós estamos falando, pesquise na internet a constelação, o desenho da constelação do Cruzeiro do Sul, e você vai observar que do lado oeste da parte sul, ou sudoeste, você tem o que os astrônomos chamam de saco de carvão, que é um lugar escuro. Então você pode pesquisar assim mesmo na internet, saco de carvão Cruzeiro do Sul, constelação do Cruzeiro do Sul. Você vai ver que tem um lugar sombrio ali, que a nossa função é justamente fazer retornar para esse lugar que está escuro, do lado esquerdo, na parte sul, da constelação do Cruzeiro do Sul, luzes que representam a iluminação da própria humanidade que está aqui, trabalhando esse jogo polar que está expresso, quer ver a queda dos anjos? Por isso que ele é chamado o arcano, a casa de Deus no seu aspecto oculto, o arcano 16, a torre. Se você olhar, recomendo o tarô de Oswald Wirth, se você pesquisar, porque ele é fantástico na sua ilustração. O arcano 16, a casa de Deus, você tem uma torre, que a sua parte superior recebe um raio, que este raio representaria o Pai, ou Deus, ou o grande arquiteto do universo, que projeta os seus 2 filhos aqui para a Terra. Então você vê no arcano 16, caindo da torre, 2 reis. Um rei coroado e consciente, que é Micael, e um rei desacordado. Em alguns arcanos, no de Oswald Wirth, em vez de coroa, ele tem um fragmento da torre que foi destruída sobre sua cabeça, que é a representação de Lúcifer. Então o arcano 16, que representa toda essa movimentação, ou a casa de Deus, expressa esses valores desta guerra celeste. Mas agora vamos entender por que 22 arcanos. É muito interessante quando a gente começa a projetar isso em nós. O ser humano, ele possui 3 corpos. Que corpos seriam esses? O ser humano possui um espírito, uma alma e um corpo. Mas esses 3 corpos veiculam 7 estados de consciência. Isso é importante para você entender o mistério do 22. Vamos voltar. O ser humano possui 3 corpos, um espírito, uma alma e um corpo. Mas esses 3 corpos, eles veiculam 7 estados de consciência. Aí que vem o setenário evolutivo, que a gente sempre ouve falar em tudo. Se você pegar através do exoterismo com X, aí começam 7 mestres, 7 mentores, 7 raios de luz, o setenário associado a tudo. Agora que vem a chave. Se você multiplicar Deus, que é uma trindade, em todas as religiões e teogonias, pelo 7 você chega em que número? 21. Aí que você começa a entender o tarô. Mas o 21 associado à fonte criadora, que seria a unidade, você tem o número 22. Então, todo ser humano traz 7 chakras, 7 centros de força, que seriam 7 sóis, ou 7 lugares específicos no nosso corpo, que estão associados à nossa coluna vertebral, que são estados de consciência, onde nós chegamos no 4º pleno,
Quando eu digo quarto pleno, são 4 estados de consciência manifestados: o estado de consciência físico, o etérico vital, o astral emocional e a mente. Todo ser humano nasce com esses 4 atributos. E 3 que nós ainda vamos desenvolver, que representam a abstração ou a ideia, ou a mente no seu sentido analógica sintética, que vê a essência das coisas e um potencial criador incrível, a intuição búdica, que representa uma percepção que nos traz a energia causal antes da sua manifestação, e, por fim, a iluminação, vamos chamar assim, ou a percepção completa ou crística. Então, esses 3 atributos ainda são futuros, mas todo ser humano carrega essas 7 realidades. E essas 7 realidades, recebendo o impacto da Trindade, faz com que nós tenhamos o número 21. E o ser humano associado ao 21, no seu trabalho evolutivo, vai ter que retornar à fonte, ou essa 8ª consciência, aí que você vê o número 8 deitado, que representa o que nós chamamos de infinito, ou na verdade a Lemniscata, que é um símbolo Atlante, da época da Atlântida, aonde nós vamos retornar à fonte criadora, fechando o mistério do 22. Então, quando nós falamos dos 22 arcanos maiores, sintetizando o que nós estamos conversando até agora, representam essas 22 consciências que caíram através da projeção desses 2 reis, Micael e Lúcifer, um representando o polo de sombra e o outro de luz, para que o ser humano desenvolva o seu livre-arbítrio. E quando esta realidade cai, agora que nós chegamos em outros mistérios para que a gente comece a entender todo esse processo. Quando caem essas 22 consciências, que a humanidade começa a evoluir, surgem 7 cantões, ou 7 realidades com 3 templos cada, que formam o que nós chamamos de Atlântida. Então, nesta época da humanidade, onde a humanidade vivia a sua própria iniciação, desenvolvimento ou evolução diretamente com seres fantásticos, reis e rainhas divinos, reis e rainhas de Edom. Então, em cada uma dessas cidades, nós tínhamos 7 reis, 7 rainhas, dirigentes, sacerdotes fantásticos, onde a humanidade estava conectada a esses valores. Então, a própria Atlântida representava um sistema cósmico evolucional. 7 cidades com 3 templos cada um desses 3 templos equivaliam a estados de consciência que deveriam ser despertados em cada uma. Então o ser humano começava o seu trabalho na primeira, arrumava para a segunda, depois, quando terminava o trabalho da segunda, até que depois que ele chegasse na 7ª cidade, ele se direcionava para a 8ª, ou a cidade central. Hoje, pegando a tradição do Oriente, nós temos o que nós chamamos de governo oculto do mundo, que está totalmente associado a esses 22 arcanos do tarô, onde nós chamamos de Agartha, 7 cidades. Agartha você pode chamar de Avalon também dos celtas, Valhalla dos nórdicos, não importa o nome que você dê, segundo a tradição. Você tem que entender que são dimensões espirituais do planeta que estão associados diretamente com esses valores. Então nós temos o quê? Nós temos 7 cidades que estão nessas dimensões, onde nós temos 3 arcanos para cada uma delas. Então, na primeira cidade, os valores do arcano 1, 2 e 3. Depois, na segunda cidade, os valores do 4, 5 e 6. E assim chegando até a 7ª cidade, onde nós temos 19, 20 e 21. E para quem desenvolver todas as consciências, todo o trabalho arquetipal maravilhoso dos arcanos maiores do tarô, você tem o direito de adentrar nos mistérios da 8ª cidade, a 8ª cidade que é Shambhala, ou Shangri-La, ali onde você se defronta com a síntese de tudo, onde todos os grandes seres que passaram pela humanidade têm direito a ingressar nessa 8ª, diríamos assim, por que não, cidade, mas é um lugar em pleno desenvolvimento ainda. A humanidade, no momento atual, agora que vem uma chave muito interessante, a humanidade, ela
está povoando, no sentido de consciência principalmente, os valores de um quinto princípio, que são regidos pelo arcano 13, 14 e 15, que são os arcanos que compõem todos os mistérios através dos arcanos do tarô, todos os mistérios desse quinto princípio que está hoje inundando a humanidade com seu padrão vibracional. Por isso que o arcano 13 se chama morte. Então não é a morte física, é a morte no seu sentido alquímico maravilhoso de nós acessarmos esses valores superiores. O arcano 13, junto do 14 e do 15, representa o opus alquímico, que através da trindade de seus valores fazem com que o ser humano desperte e conecte o seu anjo interior. Então isto é fantástico. Quando nós começamos a meditar sobre os arcanos do tarô, eles estão expressos nos seus 22 arcanos, estão expressos todo o jogo evolutivo. Quer ver um exemplo? Vou falar de 3 números associados ao tarô. Existem 3 arcanos que expressam a realidade de Deus. Existem 7 arcanos que representam os anjos ou as hierarquias que estão a seu serviço. E, por fim, nós temos 12 arcanos que representam a evolução humana. Então, vou repetir: 3 arcanos, que é o 1, o 13 e o 21, que expressam Deus, ou grande arquiteto do universo. 7 arcanos que representam os anjos ou 7 planetas sagrados, não importa, que representam, vou dar para vocês, o arcano 2, o arcano 3, o arcano 4, o arcano 11, o arcano 17, o arcano 20 e o arcano 22. São os arcanos que expressam, nos mistérios maiores, expressam a consciência desses 7 anjos. E, por fim, nós temos 12 arcanos que estão associados aos valores dos signos. Vou dar para vocês. Áries está associado ao arcano 5, Touro ao arcano 6, Gêmeos ao arcano 7, Câncer ao arcano 8, Leão ao arcano 9, Virgem ao arcano 10, o 11 eu já falei, pula, Libra ao arcano 12, Escorpião ao arcano 14, Sagitário ao arcano 15, Capricórnio, de Capri, de Cume, de Kumar ao arcano 16. Depois nós temos os mistérios de Aquário ligado ao arcano 18, porque o 17 pula, que está ligado ao setenário, e por fim o arcano 19, que está ligado aos mistérios do signo de Peixes. Então você tem 3 arcanos ligados ao princípio da fonte ternária de tudo, o primeiro, o segundo e o terceiro trono dos teósofos, 7 arcanos que representam a cosmogênese ou 7 sistemas evolutivos e 12 arcanos que representam a antropogênese ou a evolução humana. Então, quando nós falamos de arcanos no seu sentido mais elevado, nós estamos falando de todos os princípios que regem a humanidade. Então, quanto não existe de estudo para um só arcano? Então, finalizando o meu programa, os arcanos do tarô, antes de serem adivinhatórios, como popularmente são colocados, eles são divinatórios. Então, a humanidade ainda assimilará de uma forma conjunta esses 22 valores e, com isto, nós todos juntos trabalharemos essa conexão com esses padrões que representam o nosso retorno à fonte, a Deus ou o grande arquiteto do universo. Se você entrou em sintonia comigo, e você está a fim de beber da fonte desse conhecimento, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e eu vou indicar para você a Sociedade Brasileira de Obiose mais próxima para que você inicie os seus passos nessa sociedade fantástica que eu pertenço há 20 anos, para que você possa começar a ter uma abstração diferente em relação a todos esses valores. Você pode estar em qualquer parte do planeta, você pode fazer online. Então, repetindo, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes de mente e coração, agradeço você que ficou em sintonia comigo, um grande e fraterno abraço, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.